Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy, cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Já voltamos agora com a nossa segunda parte. Nós vamos falar agora do método Iluminar, dentro do texto base da campanha da fraternidade, com o tema Fraternidade e Amizade Social. Já não vos chamo servos, vos chamamos amigos. E aí quem vai fazer essa exposição, o nosso querido Padre Fábio Potiguar, aqui da Igreja das Fronteiras e presidente da CODEIR. Seja bem-vindo, Padre Fábio. Quem faria essa moderação é o Padre Charles Araújo, que é o coordenador do Pastorais, mas infelizmente ele estava na entrega do palio do nosso arcebispo, lá na Catedral Sé, e deve estar acompanhando toda a comitiva que está com o nosso arcebispo. À vontade. Boa tarde a todos, a todas. É uma alegria estar aqui. Eu tenho uma mochila bonita de Dom Helder. Parece uma xilogravura, não é? E ela pode ser encontrada aqui, na Igreja das Fronteiras, num preço bem massa. Do SCC, o EJC, para botar uma plaquinha lá atrás, não? Esse aqui é um slide de um curso que eu costumo dar em alguns lugares, mas ele foi originariamente para os seminaristas e também de uma vez quando para os candidatos católicos. Dom Fernando me pediu para fazer esse trabalho que está aí e depois eu apaguei, continuou do seminário. Se pudesse passar, por favor. Poder passar mais uma vez. Pronto, obrigado. Se pudesse um pouco de água, por favor. Vamos primeiro, a gente está sentado, né? Vamos fechar os olhos um instante. Vamos, por 3 vezes, inspirar, segurar o ar
e expirar. Soltar o ar. Vamos fazer isso 3 vezes. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai santo, Pai celestial, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, mortos e ressuscitados com Ele, repletos do Espírito Santo, aqui estamos como tuas filhas e filhos, como irmãos e irmãs. Conduzei-nos neste momento. Amém. Para falar a partir dessa segunda etapa, que está ouvindo, beleza, legal, o microfone? Eu gosto de ir a uma arqueologia, a uma gênesis. Fratelli Tutti é um convite, e a campanha da fraternidade deste ano, mais ainda, é um convite para a nossa vivência, a nossa caminhada na fraternidade e na amizade social, à luz da encíclica do Papa, Fratelli Tutti. E qual é, para mim, sempre que vou falar, então é um tema da doutrina social da igreja. A Fratelli Tutti é uma encíclica social. E eu costumo, quando vou falar de doutrina social da igreja, de visitar essa gênesis, essa arqueologia, ageneos, arqué. João 3,15. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para nos salvar. João 13:1. Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E Romanos 5:5. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso João vai dizer, não fomos nós que amamos a Deus, foi Ele que nos amou por primeiro. Por isso, como Ele nos amou por primeiro, amai-vos uns aos outros. Que é um mandamento de Jesus. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, amai-vos. É a experiência arqué, né, ageneos, ou seja, arqueologia. O princípio é daquele que me amou e que, tendo dito, como o Pai me amou, eu também vos amei, amai-vos. Então vai ser muito mais do que o amor eros, que é muito importante, que é esse amor que impulsiona e que dá o prazer de viver, inclusive na dimensão mística, que também não é o amor filia, é o amor agapé, o ágape. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Ou ainda, Jesus vai dizer, eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos como eu vos amei. Tá ligado, todo mundo? Então, antes de falar, amar aqui, ó, tem outro amor que está
aqui, que é antes de nós, ele nos amou por primeiro. Então, é somente a partir dessa fundação que eu compreendo que a gente pode falar de doutrina social da igreja, porque o que é a justiça, se não o resultado, como vai dizer Dom Helder, da paz, ele vai dizer que sem justiça e paz, o amor, aliás, sem justiça e paz, sem justiça e amor, perdão, sem justiça e amor, a paz é uma grande ilusão. Então, eu amo Amaro e Silvana, ou então Amaro e Isabel, porque antes eu fui amado por Deus. Esse amor de Deus colocou em mim o amor, e eu agora vou amar. Mas ainda há uma outra parte do meu entendimento arqueológico que eu peço ao irmão então estamos aí. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É aquele gesto de Jesus, aquelas mesmas mãos que naquela última noite tomou o cálice, tomou o pão e o cálice com vinho, tomou também jarra, bacia e toalha nas mãos. Eu gosto de quando tem posse, o padre recebe a posse, né, na paróquia. Aí eu digo, tem na hora que a gente tem o direito de falar, o que está assumindo, né? Eu dizia, bastaria no rito que se entregasse a jarra, a bacia e a toalha nas mãos. E esse que tomou jarra e bacia e toalha nas mãos, no capítulo 13 de João, numa parábola de Lucas 12, 37, ele vai dizer, felizes os servos que quando o Senhor voltar, encontrar vigilantes, porque ele mesmo, o Senhor, se cingindo, passará a mesa e servirá a cada um e a cada uma. É um escândalo para os gregos e loucura para os gregos e escândalo para os judeus. Deus na terra, de jarra e bacia e toalha, e o verbo também de João 13, ele se cingiu, e esse outro de Lucas, ele lá no céu, de bandeja e avental. Tá ligado? Um Deus na terra, de toalha, bacia e jarra, e um Deus no céu, de bandeja e avental, servindo a mesa. Outro slide, por favor, brother. E ele vai dizer, se eu sou o Senhor, ele mostra o seu senhorio de outra forma, ele vai dizer, se nós lavamos os pés uns dos outros, nós seremos felizes se nós praticarmos isso. A nossa felicidade está no serviço. Tem uma citação que é atribuída a Jesus, que não está nos 4 evangelhos, está nos Atos dos Apóstolos, num discurso de Paulo, que ele diz, Jesus disse que há mais alegria em dar do que em receber. O próximo slide. Por isso, se compreenderdes isso e praticardes. Ou seja, a gente é do intelecto, vai para o afeto. Isso é muito de Paulo Freire. O amor, o conhecimento, ele é do intelecto e do afeto, mas ele também está nas mãos e nos pés. Se praticardes, felizes sereis. O próximo slide. Ele que disse, eu sou o pão da vida, depois do milagre dos pães, é quando nós nos alimentamos deste pão que a gente vai ter uma outra fome
ao invés de ser saciado. O próximo slide, irmão. Quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede. Então, a fonte para trabalhar a Fratelitude numa campanha da fraternidade, que é uma encíclica social, é que a gente comeu deste pão. É porque a gente, como a samaritana, bebe desta água, o próximo slide, aí que nós, enfim, nos alimentamos do pão da vida e do cálice da salvação. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, tomai e comei, tomai e bebei. Venha que a gente então vai chegar à doutrina social da igreja. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Parece paradoxal que, comendo do pão da vida e bebendo do cálice da salvação ou da água viva, ao mesmo tempo que nós ficamos saciados, nós ficamos famintos e sedentos. Por favor, o próximo slide. Aí a figura do Dom Helder, que a gente chama de Dom. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Mateus 5, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, passando pelo meio que é a Santa Ceia, tomai e comei, tomai e bebei, está profundamente ligado a Mateus 25. Vinde, lá ele disse, bem-aventurados. Agora ele vai dizer, benditos de meu Pai, porque eu tive fome, eu tive sede e me deste de comer. Pode até desligar, porque não vou estar mais nessa introdução. As pessoas aqui já têm ou já leram o documento base, o texto base. Podia levantar a mão para ter uma ideia. Algumas pessoas, né? Tendo dito isto, o texto base, na minha parte, ou a nossa parte, o iluminar, essa metodologia extraordinária do ver, julgar e agir da ação católica, que serve para qualquer coisa. É impressionante como serve para uma ação de pastoral, para a gente fazer rodas de conversas a partir da doutrina social da igreja. A gente vai no primeiro encontro, no segundo, ver um exemplo lá na paróquia que eu passei no Rio das Velhas, que a Comissão de Justiça e Paz fez. Então a gente passou vários tempos vendo a comunidade. Depois, a luz da palavra de Deus. E, finalmente, o agir. Então, dali saíram várias ações. Esse método, ele é realmente maravilhoso. E a palavra que ilumina a campanha da fraternidade deste ano está em Mateus 23:8. Vós todos são irmãos, e a campanha da fraternidade acrescenta irmãs. Mas da onde nasce? Qual é o contexto deste texto que o Frei Aloísio e depois as reflexões de irmã Wanda já ajudaram? Jesus está falando com os fundamentalistas daquela época. Depois Jesus falou às multidões e a seus discípulos: na cátedra de Moisés estão sentados os escribas e fariseus. Portanto, tudo o que ele vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis as suas ações, pois eles falam e não fazem. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem aos ombros dos homens, mas eles mesmos não querem movê-lo nem sequer com um dedo.
fazem todas as suas obras só para serem vistos pelos homens, usam faixas largas com trechos da lei e põem no manto borlas bem longas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros assentos da sinagoga, de serem cumprimentados nas praças públicas e chamados de rabi. Quanto a vós, não façais chamar de rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Jesus vem e desmantela e desmonta essa lógica da hierarquia dos sumos sacerdotes, dos doutores da lei, dos fariseus, que também aqui entram, que viviam como os fariseus de ontem e os fariseus de hoje, como num capitalismo neoliberal, uma certa espiritualidade neoliberal, exclusivista e excludente. Ela é exclusivista, somos para nós, os mestres, os sumos sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, e os outros são excluídos. E Jesus, como fez ao longo de sua vida, como diz para aquele paralítico, vem para o centro, como diz para o cego que estava na beira da estrada, chamai-o, como faz com a mulher que ia ser apedrejada, ele também vai dizer, neste momento, vós sois todos irmãos e irmãs. É interessante que às vezes nós, católicos, temos um apego muito grande às palavras, né? E às vezes a gente não repara essa palavra. Jesus disse, não chameis ninguém na terra de pai. Não está falando do pai e da mãe da gente, evidentemente. Pois um só é vosso pai. Ele está colocando isso na ordem espiritual. Não vos deixeis chamar de guia ou pastor, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deverá ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. É interessante, Jesus disse que não chamemos de pai, de guia, ou pastor, ou de mestre. Mas nós ainda usamos tanto essas expressões. Quem sabe um dia a gente se purifique delas. Digo, nós cristãos católicos, nós cristãos evangélicos, um chamam de pastor, a outro de pai, padre. Claro, não tem nada de errado nisso. É uma nova leitura que nos foi dado. Mas é interessante que às vezes a gente se apega, como disse Jesus, às borlas da lei, às franjas da lei. E quando ele disse que não é para chamar, ele foi tão claro, né? Que não é para chamar dessas coisas. A gente chama o Papa de Sua Santidade, ele nem gosta, né? Diz que ele brinca, né? Sua Santidade é Dalai Lama. A gente tem que chamar de eminência, tem que chamar de excelência, tem que chamar de reverendíssimo. Nada contra, mas o Evangelho nos convida a esse despojamento, e Jesus parte aqui neste versículo, vós sois todos irmãos e irmãs. Ou seja, frater soror, somos irmãos e irmãs. E o documento, então, vai apresentando um pouco, a partir da leitura que nós tivemos, que Jesus ele vai primeiro e mostra a incoerência
dos fariseus, dos sumos sacerdotes. Na minha casa era proibido chamar palavrão, como acredito que na casa de quase todos nós. A gente não podia dizer nunca um palavrão. E eu sou gêmeo, né? Se vocês encontrarem um cara muito parecido comigo, com uma esposa, não sou eu, é meu irmão gêmeo. É Fabiano Piúba. Ele é secretário nacional de cultura do MIN, foi secretário de cultura do Ceará durante 8 anos, fazer propaganda do meu irmão, né? Foi diretor do Livro da Leitura da Unesco durante 4 anos e foi o diretor do Livro da Leitura no primeiro e segundo mandato com Gilberto Gil e Jucá. E a gente brigava muito. A psicologia explica isso do gêmeo. Eu não sou você, e o outro vai dizer, eu não sou você, mas a gente é tão parecido, a gente brigava tanto, aquelas brigas de menino, que parece que tinha vontade de matar o outro. Coisa de menino. Aí, mamãe disse uma vez, a gente chamando palavrão, mamãe, a partir de hoje, nesta casa, decreto, ninguém chama palavrão. Aí eu estava outro dia brigando com o Fabiano, aí disse para ele, seu sepulcro caiado, seu fariseu, seu hipócrita, etc, etc, que está lá que Jesus fala, né? Aí mamãe, não pode falar palavrão, eu disse, está na Bíblia. Ou seja, Jesus tinha essa dificuldade e ele nos chama a vivermos como irmãos. Um único é o Mestre, Jesus. Um único é um guia, Jesus. Ele não é Pai, ele é o Filho do Pai e no Espírito, por ele nós temos a filiação. E então o documento vai colocando isso com muita beleza, né, que nós somos todos irmãos, e depois visita ali João 15:15, que é muito bonito. Jesus na despedida vai dizer, eu já não chamo vocês de servos, mas eu vos chamo de amigos. Isso quebra de novo. Aliás, Jesus desmantela a nossa visão de Deus. Um Deus de jarra e bacia e toalha nas mãos na terra, e um Deus no céu de bandeja e avental. Desmantela no mistério da kênose, do esvaziamento de si mesmo, da vida humilde em que ele viveu. E ele então desmantela uma relação aonde o Rabi e os seus discípulos, a relação era de senhor e de servos. E servos, aqui no grego, a palavra era escravo. E Jesus então vai dizer, vós sois todos irmãos, e agora mais do que irmãos, né, vós sois amigos. A Fratelli Tutti nos chama à fraternidade de sermos irmãos, mas a segunda parte da Fratelli Tutti vai falar da amizade. Da amizade. E é interessante essas 3 palavras, o Papa Bento XVI, foi a primeira encíclica dele, o amor eros, o amor filia e o amor agapé. O amor eros, essa força impulsionadora de prazer, que me dá prazer de celebrar a missa, que me dá prazer de ir para o trabalho, que dá prazer para o casal de ir para a cama, que dá prazer místico da êxtase e do gozo de São João da Cruz, de Teresa d'Ávila. Mas há ainda uma outra forma, que é
a filia. É interessante, naquele capítulo último de João, se eu não me engano, 21, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Estão lembrados, né? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Tal. Sabe como é no grego? Jesus pergunta: Pedro, agapé? E Pedro responde: filia. Novamente Jesus pergunta: Pedro, agapé? E Pedro responde: filia. Pedro, tu me amas? Ele ama, mas com esse amor menor. Tá ligado? Aí Jesus desce para Pedro. Aí diz: Pedro, filia. Aí Pedro, filia. Tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Porém, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Diz Paulo em Romanos 5,5. Agapé, hagios, pneuma. Aí agora Pedro vai poder, no Pentecoste, sair daquela prisão que eles construíram no cenáculo para responder como agapé. Então, nós temos também a figura dos santos, como Francisco e Clara, São Bento e sua irmã gêmea, Escolástica, São Vicente com Santa Luísa e outros exemplos de santidade, da amizade. Mas eu gostaria, se já pudesse me mostrar aí o meu tempo, era de fazer uma breve visita. Eu fiz um tempo chamado mistagogia diariamente. Obrigado. Mistagogia diariamente na Rádio Olinda. Eram 4 minutos. A gente tem que dar aquela... Se comunicar hoje pede pouco tempo. Claro que você também pode fazer maior, evidentemente, como um instante como este, esta tarde de hoje. Então, eu preparei umas mistagogias, porque a gente estava vivendo muito fortemente aquele momento da polarização, do ódio, do discurso de ódio, da prática do ódio. Não é que tenha terminado, mas eu digo, naquele momento, era naquele momento, né? Ali é quase... E a gente é irmãos um dos outros. Ser de todos irmãos e irmãs é eu amar Lula e Bolsonaro. Então eu explico a loucura do Evangelho. Jesus vai dizer, fiquem ligados dessa vez, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem. E o Evangelho não é blá, blá, blá. Porque talvez a gente se confunda o verbo amar com o verbo gostar. Gostar é aquele critério edipiano que Freud vai falar, de antipatia e simpatia. Eu posso gostar ou não gostar, ter simpatia ou antipatia, mas o amar, nós devemos amar. E o amor, ele é revolucionário. Foi por causa do amor aos inimigos, mais do que o anúncio da palavra, que a igreja primitiva tocou o mundo. Como é que a gente está matando esses cabras aí? E eles não nos odeiam. Somos todos irmãos. Por isso não cabe, nesse princípio de que somos todos irmãos, não cabe o machismo.
a misoginia, o feminicídio, a homofobia, a intolerância religiosa, a falta de respeito à opção política do outro. Nós somos todos irmãos. Ele não mandou odiar ninguém. Então não cabe a mim odiar ao outro porque ele é negro ou preto, é branco, ou ele é indígena, ou ele é cigano. Não cabe o racismo. Não cabe a intolerância religiosa que nós cristãos sofremos tanto em países governados, não são os muçulmanos nem os islâmicos, mas por extremistas que matam ou que perseguem a nós cristãos. Mas imaginemos como nós temos no Brasil uma imensa intolerância religiosa com as religiões de matriz africana. Eu não sou do terreiro, eu sou lá do altar e do presbitério, mas eu tenho que amar, posso até não gostar, mas eu tenho que amar aquele que é do candomblé, da umbanda, da jurema, aquele que é budista, hindu, muçulmano, judeu, outras religiões, ou aquele que não é religioso, o agnóstico ou o ateu. Ele nunca disse odiai. O verbo é amar, vós sois todos irmãos. Então, gostaria de partilhar um negocinho desse aqui, eu fazia mais ou menos em 5 programas, para a gente fazer a léxio divina, né, da palavra. Por exemplo, Paulo em Romanos 12 vai dizer: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefira dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Alegrem-se na esperança. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos. Não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Não sejam orgulhosos. Não retribua a ninguém o mal com o mal. Procura fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça de tudo, faça todo o possível para viver em paz com todos. Dom Helder, quando assumiu a nossa arquidiocese, foi de poucos dias depois, 17, foi, irmã Wanda? 12 de abril, tinha então 11 dias do golpe militar. Ele dizia que o coração do bispo estava aberto para dialogar e conversar com todos os lados. E assim continua a palavra, por exemplo, no cântico ao amor de Coríntios, o amor é paciente, é bondoso, e nós conhecemos isso tão bem. Em Efésios 4, 29, adiante, não digam palavras que fazem mal aos outros. E nesse tempo de intolerância, do discurso e da prática do ódio, olha só como calha muito bem esta palavra. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Principalmente nas redes sociais, nas eleições foi horrível. Não usem apenas, não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam
para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus os perdoou por meio de Cristo Jesus. Olha só isso. Não digam palavras pesadas. Como a gente escutou lá atrás, autoridade máxima, que dizia palavrão ao vivo, sem nenhum constrangimento. Pois bem, a palavra diz que é para a gente não dizer palavrão. Está aqui escrito. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas use apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer. Nada de gritarias, insultos e maldades. Então, dentro da fraternidade, desse tema, da campanha da fraternidade e amizade social, não cabe palavras pesadas. Paulo vai dizer aos Filipenses, por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima, que é o Espírito Santo. E vocês participam do Espírito de Deus. Sede bondosos, misericordiosos uns com os outros. Misericórdia vem do hebraico harem, que dá também hased, que no misericórdia e compaixão é interessante que é a mesma coisa. E a palavra saudade em grego é também a mesma coisa. Esplagma. Harem, no hebraico, quer dizer vísceras, ventre. Quando vão traduzir para o grego, Jesus sentiu compaixão. O tempo todo a gente escuta isso, né? Ele diz esplagma notozoi. Ou seja, esplagma quer dizer vísceras, ventre. A gente às vezes traduz, no grego é compatos, sofrer com, não. Mas no Evangelho não é esse verbo, aliás, não é esse adjetivo, esse nome que é usado. Compatos. Esse compatos já é do latim, que traz do grego. Mas nas Sagradas Escrituras nunca vai estar escrito compatos. Porque não, é esplagma, que quer dizer vísceras, ventre. E São Jerônimo, quando traduz, por exemplo, para a Vulgata, naquele cântico dos benedictos, quando dele e de Isabel nasce o menino João o Batista, ele vai dizer, pelo amor do coração de nosso Deus. No grego está esplagma. São Jerônimo traduziu víscera, misericórdia Dei, pelas vísceras da misericórdia de Deus. Então, fraternidade e amizade social é ter de dentro de nós esse sentimento que vem lá de dentro, e que nos comove, e que nos comovendo nos move a fazer como o bom samaritano, a fazer como Jesus. Jesus fala, ele diz que a boca fala do que o coração está cheio. Que a nossa boca, então, esteja cheia de amor, de fraternidade, de amizade. Tem uma música muito bonita, eu pulei aqui uma citação que é de Filipenses 1:8.
Paulo está preso quando escreve a carta aos Filipenses. E é de lá da prisão que esse homem, podendo estar amargurado, vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. E no capítulo 1, na saudação, no versículo 8, ele vai dizer, a tradução da Bíblia de Jerusalém: eu vos amo a todos com a ternura de Cristo Jesus. Outras traduzem: eu vos amo com muita saudade de todos vós. Mas o que está escrito é esplagma, ou seja, do meu ventre. Pois bem, é tempo de fraternidade, é tempo da campanha da fraternidade, que não tem despertado muito nos últimos anos, mas o interesse das pessoas, da igreja. Então, eu preparando este momento, eu me lembrei de uma canção de Maurício Tabajós, nós os coroas conhecemos, e de Paulo César Pinheiro, que é para mim um dos melhores compositores da nossa música. E que se eu estivesse auxiliando o Papa na Fratelli Tutti, poderia até ter citado Vinícius de Moraes, Encontros e Desencontros. Eu estou dizendo isso aqui brincando, gente. Estou tirando onda comigo mesmo. Eu teria colocado esta outra música, que é tão linda, na voz de Joyce. Joyce, bem jovem. Quando o mundo separa, uma ponte une. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. O muro caiu. Olha a ponte da liberdade guardiã. O braço do Cristo, horizonte, abraça o dia de amanhã. E antes, então, já me foi dito aqui o tempo que eu tenho. Tem a live. Tem uma comunidade no Canadá, Madonna House. Eu tive lá 3 meses, ela existia em Natal. É uma comunidade de rito católico latino, que é o nosso rito, com católico bizantino. E à noite, nas vésperas, na liturgia das horas, eles dizem um para o outro, quando vão terminando as completas. Irmã Wanda saiu, né? Vem cá, Adelso, por favor. Eles fazem no outro o sinal da cruz e eles dizem para o outro assim: I love you. Eu te amo. I ask you forgiveness. Eu te peço o teu perdão. E depois ele diz finalmente: I forgive you. Eu te perdoo. Talvez fosse uma prática bonita, eles fazem assim. Eu vou fazer em Adelso, depois Adelso faz em mim, vocês quiserem fazer depois, né, um no outro, né? Adelso, eu te amo, eu te peço perdão e eu te perdoo. Eu te amo, eu te peço perdão e eu te perdoo. E terminando, eu te amo, eu te peço perdão. Interessante a humildade. Primeiro, eu te peço perdão, depois vai dizer, eu te perdoo. E eu termino, eu gosto muito de verso, de poesia, amo o frevo, o maracatu, acho muito bonito o carnaval.
E eu vou terminar com Capiba. Capiba, que não era somente um mestre do frevo. Capiba tem músicas clássicas. Capiba tem uma missa, não sei se é armorial, mas uma missa toda no ritmo nordestino. Eu assisti o mês passado no Teatro Santa Isabel. Capiba diz: você diz que ela é bela. Ela é bela, sim, senhor. Porém, poderia ser mais bela se ela tivesse o meu amor, meu amor. Você diz que ela é bela, sim, senhor. Porém, poderia ser mais bela se ela tivesse meu amor. Bela é toda a natureza, ou bela. Bela é tudo que é belo, ou bela. O sorriso da criança, o perfume de uma rosa, o que fica na lembrança. Bela é ver o passarinho, ou bela, indo em busca de seu ninho, ó bela. Todo mundo se amando com amor e com carinho, uns sorrindo, outros chorando, de amor, de amor. É tempo de amar e de amar. Em tempo de tanta agressividade, é tempo de ternura e de ternura. Termino citando Paulo, Filipenses 1:8. Eu vos amo a todas e a todos com a ternura de Cristo Jesus. Muito obrigado. Padre Fábio permanece aí com a gente, né? O Padre Charles não pôde vir e a gente vai fazer essa mediação, né? Mas aí, antes de fazer, até para a gente esticar um pouco as canelas, né? Vamos ficar de pé e a gente fazer juntos, um virado para o outro, hein? Escolhe aí uma dupla. De preferência, se não tiver junto com uma pessoa conhecida, de estranhos mesmo, né? Mas se forem os casais, pode ser também, viu? Qual foi o lema? Primeiro eu te amo, eu te perdoo, eu te peço perdão e eu te perdoo, né? Eu te amo, eu te peço perdão e eu te perdoo. Escolhe aí agora, uma colega do lado. Vamos dizer juntos. Faz para um e depois faz para o outro. Eu te amo, eu te perdoo, eu te peço perdão e eu te perdoo. Já foi? Termina com um abraço gostoso, né? Pode terminar com um abraço gostoso. Bonito. Vamos sentar para a gente voltar à nossa prática aqui, ó. Nós vamos ter agora as perguntas. Aproveitar o Padre Fábio aqui para fazer as perguntas bem breve.
Quaresma nos chama a assumir um amor que supera barreiras, desejando abraçar e acolher, se estendendo além das fronteiras, rompendo as cadeias que isolam, construindo relações verdadeiras. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Misericórdia, pecamos, Senhor, sem no outro irmão enxergar, mas queremos vencer os conflitos, pela cultura do encontro lutar, em unidade na pluralidade, um só corpo queremos formar. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. O Senhor nos propõe aliança e nos trata com terno carinho. Superemos divisões e extremismos. Ninguém vive o chamado sozinho. Só assim plantaremos a paz, corações ardentes e paz a caminho. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para abrir-nos enfim ao amor. Alarga o espaço da tenda e promove a amizade social. Vence as sombras do mundo fechado, construindo igreja sinodal. Convertidos, renovados, veremos novo céu, nova terra final. Vós sois todos irmãos e irmãs, é palavra de Cristo Senhor, pois a fraternidade humana deve ser conversão e valor. Seja este um tempo propício para
Boa tarde, já retornamos, né? E agora vamos abrir bem rapidinho algumas perguntas para a gente passar para a última parte. E a gente pede que as pessoas, por favor, façam as perguntas bem breves, e possa dar oportunidade para outras pessoas. E quem estiver também assistindo a nossa live, pode também fazer as suas perguntas, colocando lá no chat, para que a gente possa fazer aqui ao Padre Fábio Potiguar. Então, a gente já deu uma esticada um pouco aqui, né, nas canelas. Refletimos um pouco esse segundo tema, fraternidade e amizade social. Já não vos chamo servos, vos chamo amigos. Pediria agora que a gente pudesse fazer silêncio. Pronto. Eu vou logo fazer uma provocação, né, Padre? Teve uma das partes que o Padre Fábio estava falando, né, de amar os inimigos. E aí alguém expressou assim, né, o Deus me livre, né? Quão desafiador é amar verdadeiramente os inimigos, né? Quão desafiador é a gente construir comunidades onde o amor prevaleça. Esse é o nosso desafio como cristãos. Então, muitas vezes a gente ama quem está perto de nós, ama quem gosta de nós, ama quem comunga dos nossos pensamentos. E tem uma parte do texto base da campanha da fraternidade que fala muito bem essa questão. Como conviver em comunidade, especialmente em comunidades divididas, em comunidades, como foi dito antes, que ninguém abre espaço para ninguém, em comunidades que da boca para fora é um discurso, mas o testemunho é bem diferente. Então, Padre Fábio, como mudar esse nosso jeito de ser para que verdadeiramente a gente se ame, mas principalmente, como foi dito pela jovem ali, como a gente pode amar o nosso próximo mesmo sendo machucado? Nós escutamos uma das leituras que partilhamos. Aliás, eu sofri umas vergonhas agora em Natal. Eu fui lançar um livro lá, aí dei entrevista em rádio, televisão, essas coisas, e as pessoas estavam tirando onda comigo ao vivo, porque eu peguei o S lindo pernambucano de vocês. Então, Paulo dizia, perdoai-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Nós temos um discurso tão bonito da diversidade, do respeito, da tolerância e tal. Pois bem, essa experiência, essa prática, ela acontece na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, aí outro, daí assim sucessivamente. O cristianismo não é um conjunto de ideias, é uma prática. Mas lembram-se que iniciei essa minha partilha falando de uma arqueologia. Estão lembrados? Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, amai-vos. Né? Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos. Primeiro é o Pai, né? Agora é Ele, o Filho. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos como eu vos amei. O primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão, durante o seu martírio, ele orava pelos seus algozes. Então, para isso, aí eu fiz até aquela distinção de Freud, né, de Piana, do critério da simpatia, de antipatia, de gostar ou não gostar. Eu não preciso gostar daquela pessoa, daquele grupo e tal, mas eu tenho que amá-lo, eu não tenho nenhuma saída. Não existe nenhum outro caminho a não ser este.
Eu tenho que, inclusive, ter no meu grupo de amizade pessoas de direita, pessoas de esquerda, pessoas de outras religiões. É difícil dizer isso, mas é a radicalidade. Não estou falando da gente gostar a gente tem que ter na relação uma relação, vamos dizer, institucional, pelo menos, do Evangelho, galera. Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos, se amardes uns aos outros, como eu vos tenho amado. Não é que eu vá concordar, por exemplo, a extrema-direita, não é que eu vá concordar lá, se é extrema-esquerda, mas que eu vou amá-lo. Eu acho que a gente atrapalha-se com os verbos, não é gostar. E amar. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E principalmente no momento de polarização, de tensão. Aí como é que eu vou viver? Os padres da igreja, aliás, os padres do deserto, são aqueles homens e mulheres que, com o Edito de Milão, decepcionados com aquela relação da igreja com o Império Romano, eles vão-se embora para o deserto. E são os apostegmas. Depois isso foi resolvido, né? Foi um momento da história, e vamos seguindo, essa igreja é de Cristo. Que eles falavam de uma hagios apatheia. Hagios, no grego, é santa, ou santo. Apatheia, apatia. Mas só que é de uma apatia santa. Então eu não vou ao cinema com essa pessoa, mas vou amá-la. Eu não vou estar indo para o barzinho na sexta-feira com aquela pessoa, mas eu vou respeitá-la. Fica bonito fazer o discurso da intolerância, e eu ser intolerante. Olha o que Jesus vai dizer de nós: hipócritas, fariseus, sepulcros caiados. Vocês colocam fardo para os outros que têm que ser tolerantes e são intolerantes. É a radicalidade do Sermão da Montanha. Tem uma frase que eu nunca esqueço, e aqui termino, deve talvez ter outras intervenções. Eu estava no mosteiro trapista, na Inglaterra, aí encontrei lá no muro, essas frases que a gente vê nos conventos, nos mosteiros. I love because I love. Eu amo porque amo. Aí depois eu fui procurar essa frase, tinha lá São Bernardo de Claraval. Aí eu fui procurar, só um instante aí nas paralelas. As paralelas lindas é aquela de Belchior, na voz de Elis Regina. E é São Bernardo falando, amo, era em latim que ele escrevia, né? Amo, qui amo. Eu amo porque amo. E ele estava falando da fraternidade entre os monges cistercienses. Então, I love because I love. Não é porque você é cristão que eu vou amar você. Não, eu amo você sendo do candomblé, sendo da Umbanda, da Jurema, do terreiro. Então, eu amo você se você é de uma outra orientação, de uma outra opção partidária que não é a minha. Ele não deixou nenhuma brecha. Vamos lá? Mais alguém? Venha para cá, por favor. Pode ser. Vamos lá. Vou procurar Tereza, gêmea com Terezinha, também do Cursílio. Eu vou ser bem rápida. Primeiro, seria que não deu tempo para falar quando irmã Wanda fez sua mediação de frente sobre o ver. Aí, eu acho que para ver, a gente tem que despertar, tá alerta. Porque senão a gente fica engolido. E eu acho essa questão da liberdade. Eu assisti uma reflexão sobre a questão da né?
O homem cria a máquina, que é o ser humano, e hoje a gente escravizados. Para a gente ver o celular, a gente vai responder mensagem, quando vê passou 2 horas, 3 horas, e será que a gente fica achando até às vezes que uma celebração é muito 1 hora e pouco, né? E no agir da gente mesmo? Isso seria uma questão da primeira. Mas para agora, quando o senhor falar amar, eu fui aqui, eu fiquei me pegando no 25, versículo de 41 a 45, e que é, para mim, o que os fundamentalistas mais se pegam, que diz assim, malditos, né? Malditos estão à esquerda, eu disse que estão à esquerda, malditos de meu pai, né? Que quando fala, não deu de comer, é justamente o contrário, a esquerda que se lembra, tem a solidariedade, que dá de comer, se lembra de quem está com fome. Então, a questão é essa, por como a gente enfrentar com esse desafio de amar, o que na Bíblia diz malditos. Quem disse, a gente, para entender o texto, a gente tem que ir para o contexto. Nós estamos agora não mais numa palavra direta de Jesus como o Sermão da Montanha, nós estamos agora numa outra linguagem que chama-se a parábola. E Jesus vai dizer, vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, malditos. Ele está se referindo ao julgamento do juízo final. Não é onde diz que esse dia vai ser lindo de se viver. Mas enquanto nós estamos aqui, orai pelos que vos maldizem. Então, não cabe a nós maldizer, mas a bendizer. Aqui não é evidentemente que eu faço um consentimento intelectual e também afetivo com aquela pessoa, de jeito nenhum. Oi. Agora nós temos aqui a irmã. Bem, eu sou a irmã da Ilza, faço daqui da parte da comunidade. Uma das coisas importantes é a parábola do samaritano, né? Não tem melhor exemplo. Porém, aqui, Jesus também diz, não julgueis, não sereis julgados. Esse negócio de esquerda e direita, espero que não entre aqui. Porque ninguém sabe, é a direita que é a esquerda só que faz, não. Então, a gente, cristão, tem que botar isso na cabeça. Não julgar, porque quem julga será julgado. Né? Tanto uma parte faz como a outra. O que falta é um pouco de entendimento, de tolerância. Né? Como o padre disse, eu tenho que amar Lula e tenho que amar Bolsonaro. Eu sempre debati isso. Não é que eu sou a favor de Bolsonaro, nem de seu Lula. Mas que a gente, para ser cristão, a gente tem que realmente amar. E quem ama, sofre. Esse negócio de amar, porque está fazendo meu gosto, pensei o quê. Não. E amar, não quer dizer também outra coisa que eu quero entrar. Eu amar quem é do contra-pé, quem é daquilo, amar é respeitar. Mas isso não quer dizer que eu ache certo. Ou que eu passe a fazer coisa que a minha mentalidade, a minha religião condena entre aspas, né? Assim, não é para fazer, eu vou fazer para agradar. Não. Porque eu tenho que agradar várias coisas de protestante, eu respeito protestante, tenho amigos protestantes, mas eu não vou ceder o que é da minha religião. Cadê que eles vêm para a nossa? Convido ele para assistir uma missa? Não vem, não. Agora, eles trabalham bastante para a igreja dele. É folhetinho, é palavra, é visita. Nós não vamos invejar, nós vamos também fazer o nosso papel, que muitas vezes a gente não faz, a gente é acomodado. A gente fica na nossa casa, no nosso sofá, é como a moça disse ali, horas e horas, no celular, nas novelas, em programas que não é para religiosa nem cristão assistir, e a gente está em golpe. Agora a gente bota numa televisão, no lugar de
cristão, Rede Vida, Canção Nova, ninguém fica. Ninguém fica, nem uma hora. Né? Agora é outras danças, outras. O que a gente tem a fazer com isso? Vai alterar a nossa espiritualidade em quê? Então, vamos trabalhar, não para julgar, mas para ser verdadeiramente cristão. Ver o que é que Jesus está pedindo e praticar. Muito obrigada, desculpa aí. Outra pessoa, mas é muito importante o que a irmã está colocando, padre, porque às vezes a gente quer que todos sejam como nós somos. E a gente tem os vários carismas, e Jesus até falou dessa questão, né, de que todos têm o mesmo caminho, né? Alguma pessoa? Quero agradecer aqui ao Horácio, né, que é da Pascom da Torre, que veio dar um suporte ao nosso seminário. Seja bem-vindo. E agora pode fazer sua pergunta. Obrigado, Adelso. Boa tarde a todos. Boa tarde, padre. Até em cima das perguntas e em base em muitas reflexões que eu tenho tido nos últimos tempos, a gente parece que recentemente tem colocado mais a nossa ideologia política acima da nossa religiosidade. A vontade de estar certo e acreditar que a nossa consciência política é muito certa e deve predominar sobre o outro, tem ascendido nas redes sociais, inclusive, fazendo com que a gente, inclusive, perca tempo em discussões na internet. A gente vê, por exemplo, uma postagem de um padre popular que tem uma rede social, que às vezes coloca alguma reflexão, vai alguém lá e coloca esse padre comunista para levar ao extremo. Não é incomum, acho que todo mundo aqui já viu alguma coisa dessa. Chega um outro padre, pega e fala assim, o senhor é extrema-direita, né? Fascista. Então, aonde realmente a gente está sendo católico, até onde a gente está sendo cristão, e levando na radicalidade a palavra de Deus, né? A gente tem que ser pondo em prática, a gente tem que ser radical com o outro ou radical consigo próprio? Essa é a minha pergunta, né? Será que eu estou sendo radical comigo na minha cristianidade? Será que eu estou colocando na minha vida prática o que Cristo nos propõe com radicalismo para depois querer exigir do outro, né? Então fica essa situação de fariseísmo. Eu boto aqui minha roupa até aqui no punho, eu ando falando de Deus para tudo quanto é lugar, mas dentro de casa eu peco e ninguém vê, mas eu quero impor o que eu estou sendo aos outros. Então isso tudo vai se misturando hoje com uma realidade política e religiosa também, acho que está tudo muito misturado, mais do que deveria, né? E as pessoas vão expondo isso em redes sociais, expondo isso com as amizades, com a família, criando divisões. E não é esse o intuito da religiosidade. A política até creio que possa dividir no campo das opiniões. Mas o nosso cristianismo, né, nós como católicos deveríamos fazer parte de uma divisão dentro da igreja? Eu sou tradicional, não sou. Enfim, somos o que no final das contas? Né? Então, isso me incomoda um pouco, confesso, dentro da igreja, que inclusive há padres que às vezes no melhor dos intuitos dizem um católico ele não pode ser nem morno, né? Ou é frio ou é quente. Ou é frio ou é quente. E tem gente que leva ao ferro e fogo, né? Eu vou ser quente, mas com o meu irmão aqui, ó, né? Porque ele vota em fulano de tal. Então acho que fica uma reflexão do que a gente também deveria levar no nosso dia a dia, mais do que a nossa fé na ideologia política que cada um tem, né? Eu acho que levar a unidade que a igreja prega é muito mais importante do que a nossa ideologia política. Era só isso que eu queria contribuir. Caso tenha alguma reflexão, obrigado. Alguma consideração? Não. Não, muito importante essas duas últimas falas para a gente praticar nesta sala a tolerância.
aqui mesmo. Não precisa nem agora dar exemplo lá de fora. O cristianismo, gente, repito, não é um conjunto de regras morais para viver como era o farisaísmo. É o amar. É amar. Repetindo que não é o gostar, né? Agora, realmente, nós vivemos no mundo da política e também eclesial um momento de tensão. Há muito desrespeito ao Papa, não é? Isso é inadmissível. Não é? Inadmissível. Nós celebramos a missa em comunhão com o Papa, né, e o Bispo. Quer dizer, então, isso é muito importante também de fazer essa observação. Pode